O que o ataque de Israel ao Irã tem a ver com a volta de Jesus? Fica aí um pouco, espera aí, não rola a tela que eu vou falar com você sobre isso. Sabe por quê? Porque sempre que nós ouvimos sobre tsunamis, terremotos, eclipse com lua de sangue, troca de papa, rumores de guerra, nós falamos assim, nossa, Jesus está voltando. E assim, isso não é ruim, por quê? Porque a Bíblia dá sinais e nós estamos atentos aos sinais, então tudo bem. Porém, existe um problema muito grande aqui que eu preciso conversar com você. Porque a gente olha para esses sinais e a gente pensa que Jesus vai voltar a qualquer momento e a gente não se posiciona da maneira correta no dia de hoje. Por quê? Porque a gente pensa que a qualquer momento nós vamos escapar. É tipo assim, o fim está chegando, vixe, Jesus está voltando, deixa eu me santificar, deixa eu me preparar, porque a qualquer momento ele vem e a gente escapa e a gente é arrebatado. E isso tem sido um problema, porque ainda falta outra parte do posicionamento. Quando a Bíblia diz em Mateus 24 que nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, vai haver fome, vai haver guerra e rumores de guerra, ela está falando sobre isso, mas ela faz questão de dizer, ainda não é o fim. Ou seja, todas essas coisas são sinais do fim, mas ainda não são o fim. Olha só, se a Bíblia diz que todos esses sinais ainda não são o fim, o que realmente seria o fim de todas as coisas? Ela responde em Mateus 24,14, ela fala, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Ou seja, acima de tsunamis, guerras, acima de qualquer outro tipo desses sinais, o que significa que realmente é o fim? Não é nenhum desses sinais, é quando o evangelho for conhecido mundialmente, para testemunho de todas as nações. Isso significa que o fim vem. O fim de todas as coisas tem muito mais a ver com a pregação do evangelho para todas as nações do que com uma guerra. Interessante, né? Porque parece justamente o contrário. Quando eu tô vendo guerra, destruição, eu falo, nossa, é o fim mesmo. Mas não, não é o fim. O fim é quando o quê? Todo mundo conhecer a palavra. Quando mundialmente as nações conhecerem sobre o evangelho de Cristo. E aí, sabe qual que é o problema aqui? É que a igreja ouve que Jesus está voltando, ouve sobre os sinais do fim e ela fala, eu vou me santificar, mas esquece de enviar missionários, esquece de se posicionar na missão de Deus na terra, esquece de pregar o evangelho. Então é assim, Jesus está voltando e eu estou me santificando. Esse posicionamento é incompleto. Nós precisamos ter o posicionamento completo, que é sim se santificar, mas também orar para que a vontade de Deus se cumpra na terra e se posicionar pregando o evangelho. O que eu penso é o seguinte, o povo de Deus, nós temos uma parcela de contribuição para o fim de todas as coisas, que é qual? Evangelizar, pregar o evangelho. E aí, percebe que se o evangelho nunca for pregado a todas as nações, nós vamos ficar somente nos sinais, ou seja, nós vamos ficar só nos terremotos, só nas guerras, só nas fomes, só na destruição, entendeu? Nunca vai chegar no fim, sempre vai ficar no sinal do fim. Então, sempre que nós ouvirmos sobre guerras e rumores de guerra, existe algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos impulsionar a pregação do evangelho no mundo. E nós podemos fazer isso de várias formas. Nós podemos apoiar os missionários, nós podemos orar por eles, nós podemos inclusive ser esses missionários e ir até lá. Porque senão, se nós nunca fizermos essa nossa parte de adiantar o fim, se é que eu posso dizer assim, sempre a gente vai ficar no sinal do fim. É como se fosse assim, se eu não fizer a minha parte para que o fim aconteça, ou seja, se eu não pregar o evangelho, a gente sempre vai ficar aqui tendo guerra após guerra após guerra. É óbvio que Deus é soberano, que Ele sabe de todas as coisas. É óbvio que Ele não precisa da gente para que Jesus venha, é óbvio. Mas, apesar de nós não termos poder sobre essas coisas que acontecem, nós temos uma responsabilidade diante dessas coisas que acontecem. Então é o seguinte, você ouviu falar sobre guerra, sobre rumor de guerra, você não pode apenas falar, ai meu Deus, Jesus está voltando, deixa eu me santificar. Não, não é apenas isso que você tem que fazer. Você precisa orar pela misericórdia de Deus, pelas pessoas que estão envolvidas nisso tudo, e você precisa dar um jeito de se envolver na missão de Deus, da pregação do evangelho mundial, da pregação do evangelho para alcançar todos os povos, porque só assim, isso demonstra que nós temos realmente compaixão pelas pessoas que estão envolvidas na guerra. Isso que realmente demonstra compaixão pelos envolvidos nesse conflito. Por quê? Porque se eu quero que os conflitos acabem, se eu quero que isso tudo tenha um fim, eu sei o que eu preciso fazer para que o fim chegue. Pregar o evangelho. Então, meu irmão, eu sei que pode ser até legal você ficar ouvindo teorias sobre o apocalipse na internet, mas as coisas que estão escritas na Bíblia a respeito disso não estão escritas apenas para nos avisar das coisas que vão acontecer. Elas estão escritas para colocar o povo de Deus em uma posição de responsabilidade diante de todas essas coisas. E qual é a nossa responsabilidade? Santificação,
oração e principalmente a pregação do evangelho. Prega o evangelho. Se você não pode ir, acha um missionário para ajudar. Ore, mas não ore apenas por si mesmo, pela sua própria santificação, pelo seu próprio abandono de pecado, mas ore pelas pessoas envolvidas nesse conflito, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Sabe, a gente precisa se posicionar. Esses sinais estão aí para que a gente se posicione. Eu espero que Deus te abençoe, espero que eu tenha sido claro nisso tudo. E é isso aí, rola a tela. Deus abençoe.